Capítulo 3057 Mudança de marchas. Parte 1. Os demônios compartilhavam a mesma assinatura energética de Lilith, então apenas a magia da gravidade os afetava. Todo o resto eles ignoravam e liberavam seus próprios feitiços, causando estragos dentro do Lorde Elemental como uma infecção violenta. Se eu tivesse 7 demônios dentro dos meus sigilos do vazio, eu poderia treiná-los para usar a aniquilação Silverwing, Lilith reclamou interiormente. O problema é que mesmo com as correntes negras os guiando, os demônios temporários não têm a sutileza para empregar magias e tânticas complexas. O melhor que posso fazer é liberá-los contra o inimigo e deixar os demônios extravasarem sua fúria. Argantyr tentou usar o piscar, mas o feitiço dimensional desmoronou no meio do caminho e o cortou em 2 metades. Objetos amaldiçoados podem escravizar almas, ser um mago dimensional ou manipular matéria. Ninguém pôde fazer todas essas coisas. O que você é? O piscar fracassado havia prejudicado a vitalidade do Lorde Elemental, desequilibrando a balança pela primeira vez desde o início da luta. A resposta foi que Lilith manipulou os demônios e a torre de vigia deu a Solos a consciência dimensional de um mago dimensional. A fábrica havia produzido o escudo, mas apenas porque a biblioteca continha os projetos necessários e as minas armazenavam materiais suficientes para a oficina replicar. Nenhuma dessas habilidades vinha do núcleo de poder da torre. Minadion a havia construído para ajudá-la e dar a ela os meios de que precisava para exceder seus limites. Ao contrário de um objeto amaldiçoado, sem seu mestre a torre era apenas uma elegante pilha de pedras. Lilith ignorou a pergunta e ativou a aniquilação de Silverwing armazenada na boca de Minadion. 7 luzes de cores diferentes, dispostas como a ursa maior, apareceram na palma direita do motor, liberando a versão nível da torre do feitiço anti-guardião. O que é isso? Argantyr nunca tinha ouvido falar de Silverwing e seus conjuntos sensoriais relataram que o poder do híbrido de conjunto de magias estava fora das escalas definidas há milênios por seus criadores. Enquanto os 7 pilares elementais disparavam para frente em um feixe prismático de luz, Argantyr conjurou sua melhor magia defensiva de torre, Fortaleza de Inverno. O elemento terra levantou uma parede de pedra do tamanho de uma onda gigante, enquanto o elemento água a cobria com uma espessa camada de gelo que drenava o calor de tudo que tocava. O elemento ar cobriu o escudo colossal com ventos de tempestade que desviariam qualquer golpe e acelerariam os movimentos do lento elemento terra. Os criadores da cidade perdida o nomearam Senhor Elemental porque pretendiam forjar uma criatura tão poderosa quanto um guardião, mas dotada de todas as afinidades elementais. Com cada geyser de mana que Argantyr infectava, ele ganhava uma nova fonte de energia mundial que seus principais pseudonúcleos dividiam em seus componentes elementais. A assinatura energética de Mogar era absorvida, tornando-se parte da força vital da cidade perdida, e substituída pela de Argantyr. O processo permitiu que sua força crescesse infinitamente e tivesse uma fonte ilimitada de magia espiritual. Além disso, ele havia alcançado tal nível de maestria sobre os elementos que seus feitiços podiam conjurar pequenos desastres naturais. Fortaleza de Inverno tinha o poder de um terremoto, mas a versão torre da aniquilação rasgou em pedaços. Os pilares de terra, ar e água rasgaram os elementos correspondentes que compunham Fortaleza de Inverno como fogo, queimando papel antes de se juntarem ao ataque dos 4 elementos restantes. Os conjuntos de selamento elemental de Argantyr provaram ser inúteis e sua barreira espiritual aguentou apenas 1 segundo antes de rachar e 1 segundo a mais antes de se estilhaçar. Ele despejou tudo que tinha em seu braço direito, transformando-o em uma construção de escudo imbuída de luz esmeralda e laranja. Mais uma vez, a aniquilação fez um trabalho rápido com os feitiços e encantamentos defensivos. O Lorde Elemental não sentiu dor enquanto sua mão se desintegrava e os 7 pilares subiam até seu antebraço primeiro e depois passavam pelo cotovelo. Grande foi seu choque quando não sobrou nada de seu braço e, apesar de toda a sua luta, o feitiço do inimigo começou a cortar seu peito. Se as barreiras não funcionarem, preciso partir para a ofensiva.
A fusão de ar e água tornou o Argantir incrivelmente rápido para alguém do seu tamanho, mas o motor só precisou inclinar levemente a mão para seguir cada movimento do Senhor Elemental. Sem os ouvidos, Lit e Solos não poderiam prever sua rota, mas os olhos perceberam qual elemento Argantir estava usando a cada segundo e a torre de vigia estava presa em suas coordenadas dimensionais. Lit e Solos aprenderam o que Argantir estava prestes a fazer e para onde ele queria se mover com apenas uma fração de segundo de atraso. Foi mais do que suficiente para alguém com sua experiência de batalha adivinhar suas intenções e contrariar suas estratégias. Argantir gritou de frustração enquanto mais de seu corpo era dilacerado e o feixe prismático se aproximava da massa cristalina que continha seus pseudonúcleos. Seus encantamentos regenerativos não conseguiam acompanhar a aniquilação e um quarto de seu corpo estava em frangalhos. Ao combinar o poder que a torre, as mãos e o cajado do sábio armazenados no arsenal extraíam do geyser de mana, o motor poderia segurar a aniquilação de Silverwing por muito mais tempo do que qualquer grupo de 7 despertos de núcleo violeta brilhante. Nós lhe demos um golpe enorme, Solos disse. Muitos dos encantamentos do Lorde Elemental estão entrando em colapso e sua aura está ficando mais fraca. No entanto, a torre perdeu mais da metade de seu poder total. A menos que localizemos seus pseudonúcleos logo, não podemos vencer apenas com a aniquilação. Precisamos parar. Argantir não tinha como saber disso e colocou toda a força que havia acumulado em preparação para lutar contra os 3 núcleos brancos em uma única magia. A magia da terra despedaçou o chão abaixo dos 2 colossos, abrindo fissuras profundas que atingiram a essência derretida de Mogar. A magia de fogo atraiu o magma incandescente para a superfície e a magia de luz altamente comprimida formou um laser áspero que cruzou o espaço entre o Senhor Elemental e o motor em um instante, coletando o magma em seu rastro. Juntos, os 3 elementos formaram a torre feitiço luz cauterizante. O elemento leve atiçou as chamas, amplificando o calor do magma e derretendo mais rochas conforme se movia. Luz abrasadora se movia para frente em velocidade supersônica, enquanto também girava sobre si mesma como uma furiadeira. As rochas sólidas recém-coletadas foram acumuladas na ponta do feixe de laser, dando-lhe substância, e foram movidas para dentro enquanto derretiam. O terremoto que se seguiu roubou o motor de seu apoio, mas Lit ainda conseguiu redirecionar a aniquilação para atingir a massa central de luz abrasadora. O Senhor Elemental não conseguiu vencer com poder bruto, então ele abriu os dedos e o feixe de lava e luz se dividiu em inúmeros projéteis menores. Merda! A aniquilação era pequena demais para destruí-los antes que chegassem a um motor e Lit não podia desperdiçar o poder restante da torre em uma barreira, então ele se teleportou para longe. Não tão rápido, seu filho da puta. Argantir se virou, apontando sua mão restante para o ponto de saída enquanto a luz cauterizante continuava saindo de sua palma e os velhos projéteis se viravam para perseguir sua presa. O piscar tinha um alcance limitado e o raio laser se movia tão rápido que o motor tinha menos de um segundo de trégua antes que o ataque o alcançasse novamente. Capítulo 3058 Mudando de marcha, parte 2. Para piorar a situação, as ruínas do lado direito de Argantir já estavam se reconstruindo no braço perdido e uma segunda luz cauterizante estava tomando forma na frente da protomão. Lit seguiu as instruções de Solos à risca, piscando no último segundo e para uma posição que forçou o braço esquerdo do Senhor Elemental a traçar um amplo arco para seguir os movimentos do motor. O problema era que mais e mais balas de luz se juntavam à perseguição a cada segundo e o motor não conseguia se afastar muito do geyser de mana sem perder o controle para o Lorde Elemental. Com opções tão limitadas, era apenas uma questão de tempo até que a brincadeira de pega-pega chegasse ao fim. Aí está você. Argantir descobriu o padrão dos piscar e mirou a luz cauterizante onde o inimigo estaria, em vez de onde ele estava. O motor principal foi pego ao sair da porta dimensional, mas tinha uma barreira espiritual ao redor dele que levou a maior parte do dano. O impacto selou os movimentos do motor por tempo suficiente para que os raios dispersos de luz cauterizante alcançassem o corpo principal da magia.
Uma chuva de pedras afiadas, magma incandescente e luz atingiu o motor de todos os lados. A mera onda de choque da explosão levantou uma nuvem de cogumelo e arrancou árvores. Mesmo de suas posições, os 3 núcleos brancos precisaram conjurar um feitiço de silêncio para não serem ensurdecidos pelo barulho. Que idiota, disse Retia. Concordo. Sinmara assentiu. Eu realmente queria que pudéssemos mostrar isso para nossos filhos. Surte suspirou. Seria uma lição inestimável sobre como o poder sem sabedoria não passa de loucura. Que porra é essa? Ponto de interrogação. Em seu frenesi, Argantir chegou à mesma conclusão só quando já era tarde demais. Como a assinatura de energia dele pode ter ficado mais forte depois de suportar meu ataque? Ele deveria estar meio morto. Só então ele percebeu que a posição que havia previsto era bem no meio do geyser de mana. Ao ficar ali, o motor havia acelerado muito a velocidade de recuperação do núcleo da torre. Só então o Senhor Elemental percebeu que a barreira esmeralda havia desaparecido há muito tempo, substituída por um colossal escudo de liga repleto de mana. Mana de Argantir. Lich Solos usaram os piscar para repor a força da torre e também ganhar tempo para a oficina e a fábrica criarem guarda de Irial. O escudo da torre atrás do qual o motor estava era composto de Davros, adamante, orixalcum e prata, com os metais mais fortes no centro para enfrentar a luz cauterizante e os metais menos duráveis mais próximos das bordas, onde a pressão era menor. Bem no meio do escudo, havia uma fina camada de Darwin que cobria um metal e servia como a primeira linha de defesa. Não fazia parte da liga porque todas as tentativas de Lich Solos de criar algo com Darwin sempre terminavam em fracasso catastrófico. Além disso, o escudo estava encantado como uma única magia, a variação do bastião de Silverwing que Lich Solos haviam derivado das anotações de Urial sobre os conjuntos impossíveis. 6 cristais elementais formaram um círculo perfeito e funcionaram como pontos de foco para as energias elementais roubadas. Semelhante ao hexagrama de Irial, a guarda não parava o feitiço de um inimigo ao dominá-lo, mas ao dividi-lo em seus componentes básicos e absorvê-los. Ao contrário do hexagrama, no entanto, a guarda de Irial não precisou carregar todos os pontos elementais, nem foi forçada a canalizar a energia roubada para uma magia fixa. Lich Solos recorreram à luz cauterizante acumulada dentro do escudo e liberaram sua magia do vazio da torre, tempestade crepuscular. A luz se transformou em elemento de escuridão e foi imbuída na neve que por sua vez foi carregada por um tornado horizontal que irrompeu do escudo da torre. A magia do ar e da água sinergizou na drenagem da umidade do ar e fez a temperatura cair dezenas de graus por segundo. Solos havia optado por neve em vez de granizo ou pedaços de gelo porque não ricochetearia no impacto. A neve se acumularia em qualquer barreira que Argantir pudesse conjurar, cegando sua visão de vida e corroendo sua força. Merda! O Senhor Elemental tentou teleportar, mas o grave desequilíbrio elemental que ele havia causado primeiro e que o motor havia agravado agora causava um curto-circuito no feitiço. Eu poderia usar o piscar espiritual, mas isso só atrasaria o inevitável. Eu consumi muito das minhas reservas de energia para curar minhas feridas e fortalecer luz abrasadora. Eu preciso suportar esse feitiço e ganhar tempo suficiente para me recuperar. Mesmo com sua experiência limitada em batalha, Argantir sabia que a matemática não estava do seu lado. Ele só podia recorrer ao que restava do poder do geyser de mana do oponente. Diferentemente do motor, ele não tinha equipamento para enfrentar a tempestade que se aproximava. Cada gota de mana que ele gastasse esgotaria ainda mais seus pseudonúcleos e ele duvidava que a cidade perdida desconhecida lhe daria uma chance de jogar limpo. Preciso tecer meu próximo ataque. Enquanto preparo minha defesa à cidade perdida, agachou-se em posição de joelhos para oferecer apenas suas costas à tempestade crepuscular e manipulou o elemento terra para se enterrar abaixo de sua superfície. Não posso bloquear ou desviar, mas ainda tenho uma maneira de evitá-lo. Argantir transformou o chão sólido em lama para afundar mais rápido e usá-lo como uma camada protetora depois de torná-lo sólido novamente.
Tempestade crepuscular congelou a lama e rasgou a camada protetora em pedaços como papel. O frio enfraqueceu as paredes de pedra enquanto a neve negra se acumulava nas costas do Lorde Elemental, minando sua força. Eu não me importo. Eu posso aguentar esse tipo de ferimento. Minha matriz direito divino me dá mais mana do que os reparos vão levar. Além disso, ao me banhar na energia do mundo subterrâneo, eu posso me recuperar muito mais rápido do que se estivesse de pé. Tudo que eu ganho, ele perde. Estou inclinando a balança de volta a meu favor. Ele teve que repetir várias vezes em um mantra para suportar a humilhação de se esconder como um rato de uma cidade perdida muito menor e mais jovem do que ele. Uau! Objetos amaldiçoados são todos lixo assassino, mas este é humilde. Suster disse. Provavelmente o mais humilde que já conheci. Sim. Reite assentiu. Magos têm um ego enorme e suas criações o herdam. A maioria das pessoas que conheço prefere morrer do que se prostrar diante de seu inimigo. Discordo. Sinmara balançou a cabeça. Não sobre a questão do ego. Acho que Asgantyr está desesperado e, enquanto ele vencer, ninguém acreditará nas alegações do perdedor. Os outros dois núcleos brancos tiveram que ceder o ponto. Uma cidade perdida não poderia matar outra sem morrer no processo. Já que ambos sobreviveriam e não deveria haver testemunhas de sua luta, a vitória era a única coisa que importava. Quando eu colocar as mãos no geyser e meus conjuntos de direito divino crescerem, terei todas as provas necessárias da minha vitória, enquanto ele não terá nenhuma das minhas humilhações. O governante elemental não tinha ideia de que amuletos de comunicação existiam. Os núcleos brancos estavam gravando tudo de ângulos diferentes para estudar a luta mais tarde. Eles não tinham intenção de liberar os vídeos, mas isso era porque o motor principal era seu aliado, não uma cidade perdida. Continua no próximo vídeo.